Como estamos com uma audiência mais íntima, se vocês não se importam, vou falar daqui da mesa. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a FECEME, todos os organizadores e patrocinadores desse grande evento, que é muito importante para a realização de mediação, arbitragem e conciliação aqui em Santa Catarina e além. Eu vou falar, como eu sou o primeiro palestrante hoje de manhã, eu vou iniciar de uma maneira um pouco lenta para esquentar a plateia um pouquinho. Vou dizer que às vezes é minha karma, na verdade, de seguir com comentários do meu querido amigo e colega professor Carmona, que alguns de vocês devem ter ouvido ontem à noite durante a palestra magna abertura. É minha karma às vezes fazer pequenos ajustes e correções, e nós temos uma briga de amizade às vezes, não tão picante como que ele tem com Pedro Batista Martins do Rio, mas mais suave, especialmente quando ele fala de coisas dos Estados Unidos onde ele conhece menos. Por exemplo, ontem à noite, talvez alguns de vocês ouviram que ele falou que quando a lei da arbitragem aqui no Brasil iniciou, houve muitas pessoas nos Estados Unidos, em Miami especialmente, que estavam esperando que não desse certo para que as arbitragens ficassem sediadas em Miami. E, na época, eu morei em Miami, eu era advogado de empresa, na época diretor jurídico para a América Latina. Eu lembro bem essa época, e foi exatamente o contrário que o Carmona falou. Todo mundo em Miami, exceto uma ou duas câmaras de cabeças fechadas, todo mundo torceu para essa lei de arbitragem dar certo. Por quê? Porque mais arbitragem é mais negócios. As empresas utilizarem a arbitragem teriam mais confiança em fazer negócios aqui com empresas brasileiras. Até tem algumas razões jurídicas também, mas eu não vou entrar nessa. Mas de qualquer forma, eu sou tipo corregedor do Carmona. Bom, eu vou falar sobre mediação e arbitragem em combinação, como utilizar nas disputas comerciais. Minha área é comercial, eu não atuo na área familiar, exceto com minha esposa em casa, e às vezes precisamos de um bom mediador também. Bom, eu vou falar um pouco sobre o ramo internacional. Minha área é mais internacional. Eu sei que o mercado aqui é PQMI muito, e o Wilson acho que vai oferecer uns comentários cogentes sobre esse mercado que eu conheço menos. Na área internacional, eu posso dizer que a arbitragem tem duas vantagens que o professor Carmona não mencionou ontem. Só rapidamente, no início e no final do processo. No início do processo, qual é o processo? O processo é, por exemplo, uma empresa brasileira com uma empresa chinesa negociando um contrato de importação e exportação de bens, têxtil, qualquer coisa o ferro, qualquer coisa desse jeito. No início, quando eles estão negociando o contrato, sempre tem esse nó. Mas como que vai ser resolvido qualquer conflito entre nossas empresas? Justiça chinesa ou justiça brasileira? Aí eles brigam. Arbitragem internacional é uma boa solução. Nem justiça chinesa, nem justiça brasileira. É justiça privada, conforme as disposições negociadas pelas partes. Agora, essa é uma boa maneira de resolver esse nó entre justiça de um país e outro para resolver o conflito. Agora, ao final do processo, se o conflito surgir e
se for resolvido pela arbitragem, esse não é o final da história, não. O final da história é execução da sentença arbitral, e nesse sentido a arbitragem tem uma vantagem internacional de que 160 países já ratificaram uma convenção que facilita bem a execução da sentença arbitral no estrangeiro. Voltando ao nosso exemplo pequeno, empresa brasileira e empresa chinesa, se por exemplo a empresa brasileira ganha a sentença, ganha 2 milhões de reais, por exemplo, mas a empresa chinesa não quer pagar. Agora, com esse tratado, a empresa brasileira pode ir à China ou qualquer outro país onde essa empresa chinesa tem bens para executar a sentença. A grande vantagem, porque, por exemplo, se for ao contrário da arbitragem, a disputa tem sido resolvida pelo tribunal, seja do Brasil, na China, nos Estados Unidos, não tem como levar a sentença do tribunal em outro país e ter a execução fácil. Muito difícil ou impossível. A arbitragem internacional tem essa vantagem, mas estou divergindo um pouco do meu tema. Meu tema é a combinação de arbitragem e mediação na resolução de conflitos comerciais. Bom, em breve eu tenho que destacar as diferenças entre a arbitragem e a mediação. O Carmona falou uma coisa que eu até concordei. Ele falou que arbitragem e mediação não tem nada a ver um com o outro. Eu concordo plenamente. Só que, apesar de que não ter nada a ver, isso não quer dizer que eles não podem ser colocados numa sequência ou combinação criativamente para agilizar a resolução de conflitos. É isso que eu vou falar. Bom, mediação é um processo de comunicação, negociação e psicologia, muitas vezes. A arbitragem é um approach jurídico, só que em vez de ser um processo público, um processo privado, com mais flexibilidade. E falando em flexibilidade, o Carmona utilizou a palavra que eu gostei, a gaiola. Ele falou de arbitragem ontem à noite, ele falou que a arbitragem, a gaiola é muito maior do que o Tribunal de Justiça. E a mediação quase não tem gaiola. As partes controlam o processo quase totalmente. Então, se a parte quer fazer a mediação no Taiwan, vamos ao Taiwan. Se eles querem fazer uma mediação de 4 dias, vamos fazer em 4 dias. As partes têm quase flexibilidade total. A arbitragem tem alguns limites, a mediação tem muito menos. Na área substantiva, a arbitragem tem a ver com direitos. Voltando ao nosso exemplo de empresa chinesa contra a empresa brasileira, bom, uma vai ter interesse em ser compensado por os direitos, violação de contrato, cláusula tal e tal, e receber dinheiro. Mediação, talvez, claro, a parte vai querer dinheiro, mas também tem interesses atrás de direitos. E a ideia de mediação, como muitos de vocês sabem, é de descobrir e trabalhar com os próprios interesses das partes que estão atrás das posições. Então, interesse é uma coisa, direito é outro. Talvez o interesse da parte chinesa é manter bom relacionamento indo para frente, não só recuperar dinheiro. Aí tem que tomar isso muito em consideração. Tem também essa frase, solução de conflitos contra resolução de conflitos. Então, a solução talvez cabe mais com a arbitragem. A solução ok, esse conflito, por enquanto, já tem uma solução, os chineses vão pagar aos brasileiros 2 milhões de reais, pronto. Resolução é uma coisa mais permanente, ao meu ver, pelo menos. E mediação não sempre chega lá, mas tem esse potencial de chegar a uma resolução mais duradoura. Resultado,
mediação é um processo voluntário. Arbitragem é também voluntária, só que quando as partes assinam um contrato com cláusula de arbitragem, que tecnicamente que chama cláusula compromissória, aí a voluntariedade diminui e eles têm que participar na arbitragem. Isso não quer dizer que a polícia vai levar o pessoal para a arbitragem. Não, se eles não comparecem, a arbitragem vai continuar e tal, mas eles não podem subverter a arbitragem pela recusa de participar. Como eu falei, apesar do fato de que os dois processos sejam diferentes, tem sim várias técnicas para colocar uma sequência para resolver ou solucionar o conflito. Uma dessas que chama Med-Arb e outra que chama Arb-Med. Qual é a diferença? Normalmente a Med-Arb começa com mediação. Se a mediação não der certo, vai para a arbitragem. E qual é o mecanismo para montar essa técnica? Normalmente esse mecanismo que chama cláusula compromissória escalonada. Tem escalação de processos. Normalmente a cláusula pode começar com uma subcláusula de negociação, onde as partes tentarão em boa fé negociar uma solução. Quando ultrapassar esse prazo, aí entra o prazo de mediação. A cláusula dá um prazo que é negociado, 30 dias, 60 dias, de acordo com as circunstâncias e os desejos das partes, para mediar uma resolução. E finalmente, se não chega a um acordo, vai para a arbitragem. Arb-Med, por outro lado, é um processo onde é um pouco inverso, onde a mesma pessoa pode atuar como árbitro e mediador no mesmo caso. Que tem variações muito interessantes que eu vou falar depois. Arb-Med, normalmente, eu não encontro isso muito nas cláusulas, eu encontro isso mais pela iniciativa da própria instituição de arbitragem e mediação que propõe isso. Muito na China, por isso que eu utilizei, até comecei com o exemplo da China, onde essa técnica é muito mais utilizada. Quais são algumas vantagens de Med-Arb, especialmente na resolução de disputas comerciais? Celeridade, claro, flexibilidade, baixo custo econômico. Imagina que sua empresa está já em conflito com a outra empresa, e mediação é um processo que basicamente é muito econômico. Normalmente uma boa mediação pode resolver o conflito ou não dentro de 1 ou 2 sessões de 4 horas. Às vezes, segundo dia é bom, porque quando as partes estão ainda em dúvida, eu, pelo menos como mediador, eu deixo as partes dormir um pouquinho, relaxar e pensar melhor no próximo dia. Mas a arbitragem normalmente leva bastante tempo. Por exemplo, um conflito de média grande porte, $2 milhões, $1 milhão e cima, normalmente leva 1 ano e meio, 2 anos para ser resolvido pela arbitragem, pelo menos internacional. A mediação é rápido. Se você inserir uma provisão, uma disposição de mediação, você eleva a possibilidade de resolver o conflito rápido com baixo custo. Mediação tem baixo custo e quase não tem desvantagem, ao meu ver. Também a mediação dá para as partes a maior possibilidade de manter o relacionamento comercial entre eles do que a arbitragem sem mediação prévia, que eu acho importante, porque a mediação vai utilizar técnicas como o reconhecimento de diferenças culturais entre as partes,
que normalmente você pensa em culturais, quer dizer, brasileiro, chinês e tal. Mas aqui também, dentro do Brasil, tem diferenças culturais. Por exemplo, ao meu ver, como estrangeiro, morando aqui um tempo, eu vi que o Brasil é um país com muitas diferenças regionais, que até chega a um estilo de negociação, muitas vezes. Um gaúcho com mineiro tem diferenças culturais, com certeza, e um bom mediador tem que reconhecer isso também, não somente os chineses. Bom, como todas as coisas no mundo, a moeda tem dois lados. Eu já falei sobre as vantagens de mediar, também tem desvantagens. A desvantagem principal é uma desvantagem, sim, mas pode ser evitado com um bom advogado. A desvantagem principal tem a ver com a cláusula compromissória. Se a cláusula compromissória não for muito bem e cuidadosamente redigida, a cláusula escalonada, aí vai cair o elemento de mediação, até pode cair o elemento de arbitragem depois, porque alguns tribunais, muitos na Inglaterra, por exemplo, eles derrubaram os processos arbitrais depois, nulificaram, porque a cláusula escalonada não foi exatamente redigida de uma maneira com muita precisão. Os ingleses são muito como os americanos falam, they dot the I, eles colocam um ponto em cima da letra I, and they cross the T, eles cruzam a letra T, quer dizer que cada palavra tem que ser exatamente redigida de uma maneira com muita precisão, principalmente para mostrar que a arbitragem não pode começar, só pode começar depois de um prazo bem definido da mediação, senão tudo vai cair, como o americano fala, com uma casa de cartas. Tá? E isso foi até um caso recente famoso sobre isso, que envolvia parte do Brasil e Inglaterra, que tinha a ver com construção da barragem hidroelétrica geral lá em Rondônia. A maior parte da decisão do tribunal inglês tinha a ver com jurisdição arbitral, mas eles também disseram que a cláusula escalonada não foi bem redigida e por isso a parte de mediação não podia ter acontecido. Para quem tem interesse em detalhes, eu escrevi um artigo sobre esse tema que foi publicado agora em setembro pela International Bar Association, em inglês, mas eu tenho, se alguém tem interesse, tenho o prazer em enviar para quem tem. Bom, vamos agora dirigir a nossa atenção a ARB-MED. ARB-MED é um processo curioso, mas acontece, pelo menos com disputas internacionais comerciais, com menos frequência do que MED-ARB, até porque muitos advogados negociando as cláusulas não conhecem a ARB-MED no mundo ocidental. No mundo oriental é bem conhecido e utilizado. Os advogados da China, por exemplo, eles acham que a ARB-MED tem grande vantagem do que o neutro, que pode ser a mesma pessoa. O mediador pode virar árbitro depois, porque essa pessoa já vai ter conhecimento do caso e vai entender as partes, o ponto de vista das partes. Os chineses também têm essa ideia confuciana de mil anos atrás de chegar à harmonia geral. A coisa mais importante para os chineses é a harmonia geral. Com um neutro só, eles acham que esse vai promover mais harmonia do que a ideia de separar as funções do neutro, um neutro para ser mediador, atuar como mediador, e outro como árbitro. Bom, os ocidentais, nós, quer dizer, brasileiros, norte-americanos, europeus, nós temos um problema, especialmente os advogados, com a ARB-MED, porque esses problemas podem até deturpar a mediação. Problema de confidencialidade, bom,
já foi revelado coisas, mesmo neutro, na mediação, que você vai utilizar a arbitragem. Isonomia das partes na audiência, por exemplo, tem uma regra básica na arbitragem que qualquer comunicação com o árbitro não pode ser ex parte, uma parte só, tem que ser com a outra parte presente para garantir isonomia e tal. Mediação é exatamente ao contrário, cheia de comunicações ex partes. Por quê? Porque a ideia de revelar coisas em sigilo ao mediador para ajudá-lo a entender os interesses atrás das posições jurídicas, para resolver o conflito em confidencialidade, com muita delicadeza. A arbitragem não tem muita delicadeza, é mais delicadeza do que litígio, mas muito menos do que mediação. Também tem esse problema de influência das partes sobre o mediador que vai virar árbitro depois. Então, tem algumas partes que não têm boa fé em fazer a mediação e só querem fazer argumentos frente ao mediador para já injetar o ponto de vista para as arbitragens subsequentes. Tem a possibilidade das partes realmente pularem, entre aspas, a mediação para chegar à arbitragem depois. Mas tem uma variação muito interessante que eu li depois de preparar essa palestra, que mostra, de uma certa forma, o potencial de criatividade desse processo de flexibilização. É uma coisa que você, como advogado, talvez vai ver. Eu nunca faria isso com meu cliente, mas deu certo nesse caso. E foi publicado numa publicação da instituição CPR de New York sobre um conflito entre empresas europeias, britânicas e holandesas. Foi um conflito comercial, como qualquer um, sobre o valor de uma marca e linha de produtos. E eles pensaram sobre várias possibilidades de resolver o conflito. Arbitragem, ou mediação, ou outra coisa, mas eles chegaram a um acordo a fazer o seguinte: nomear um neutro só, para esse neutro de manhã atuar como árbitro, fazer a audiência, receber as provas, fazer o laudo, a sentença arbitral, colocar no envelope, fechar o envelope, deixou na mesa. E da tarde, o mesmo neutro fez a mediação com as partes, já tendo essas informações em mãos. Ele tentou mediar. Ele nunca, o envelope ficou lá. Todo mundo estava olhando naquele envelope, como que foi aquele programa como que fala, quiz show, aquele programa com, você vai ganhar 10 mil reais com se você quer esse envelope, ou você vai ganhar nada. Como o mito antigo, a mulher ou a tigre, né? Uma porta tinha uma mulher bonita, um homem estava lá, mas a outra tinha tigre, que era qual que você quer. Então, foi assim, o envelope ficou lá, desculpe, e o neutro fez uma mediação com sucesso, resolvendo o conflito. Ainda bem, exatamente. Uma coisa que você pensa, mas esse não pode funcionar, mas funcionou. Então, tem que conhecer as vantagens do seu cliente, e quais são as características. Obviamente, o neutro tem que ser uma pessoa muito hábil, porque não tem muitos que podem atuar como árbitro e mediador também, porque eles exigem características diferentes de uma pessoa. Árbitro tem que ser neutro mesmo, conhecimento jurídico, até conhecimento da indústria, ajuda do conflito, setor da indústria. Mediador, mais comunicação, como eu falei, negociação, psicologia, mas deu certo. Bom, agora eu vou passar com uns exemplos da minha própria experiência, onde os conflitos comerciais internacionais de grande porte, apesar de terem contratos com cláusulas compromissórias e mediar, não chegaram à arbitragem e foram todas resolvidas pela mediação.
Esses foram Med-Arb, não Arb-Med, quer dizer, pessoas diferentes atuando como mediador numa fase breve. A primeira era da CCI Paris, Câmara de Comércio Paris, empresa centro-americana contra 3 empresas europeias e norte-americanas. Na verdade, foi um multiparte, eu atuei como mediador nessa aqui, multiparte como 6 empresas e 11 pessoas lá na sala, que foi um grande desafio, gerenciar 11 pessoas uma vez só. Setores de resseguros e indústria de energia elétrica. Atuando como mediador, nós resolvemos a disputa com um acordo entre essas 6 empresas. A mediação bilíngue inglês e espanhol. Segundo, foi com a instituição International Center for Dispute Resolution da American Arbitration Association em New York, executivo brasileiro contra a empresa multinacional no setor de energia. Atividade de conflito foi financiamento de grandes projetos, project finance em inglês, atuando como advogado da parte brasileira, resolvemos o conflito como uma mediação através de videoconferência entre sites em São Paulo, New York e outras cidades nos Estados Unidos, o que o Giovanni mencionou. Terceiro também era e essas todas tinham cláusulas escalonadas, eu tenho que destacar isso. Todos esses exemplos tinham contratos, cláusula escalonada, mediação, depois arbitragem. Outra que não chegou à arbitragem foi também de American Arbitration, ICDR, Nova York Internacional, empresa centro-americana contra a empresa norte-americana no setor de viagens, turismo, em conexão com o Copa do Mundo de 2010 na África do Sul. Atuando como mediador, resolvemos esse conflito com o acordo das partes. E essa foi interessante, porque a parte psicológica predominou na mediação. Antes de apresentar as posições na sessão conjunto, uma parte ventilou, passou 40 minutos, ventilou com reclamações contra a prática da outra e tal. E com isso a parte já se sentiu aliviada e foi ótimo, realmente melhorou o ambiente para resolver o conflito, que foi muito mais fácil, depois da ventilação. Quarto, também da ICDR Nova York, empresa norte-americana contra a empresa brasileira no setor de fusões e aquisições, indústria petroleira aqui no Brasil. Atuando como mediador, nós resolvemos uma parte do conflito, não tudo não, mas uma parte da disputa, com a resta a ser resolvida depois pela arbitragem. Economizamos tempo e custos pelas partes utilizando essa fase de mediação. F foi mediação bilíngue inglês-português. E o último foi ad hoc, foi mediação ad hoc, empresa norte-americana contra empresa russa no setor marítimo e indústria agropecuária. Atuando como mediador, nós resolvemos a disputa com um acordo evitando a arbitragem. Bom, conclusão agora. Med-Arb tem um custo baixo, potencial alto de benefício, especialmente no comércio internacional, mas também qualquer nível de comércio, onde é importante manter relações entre as empresas. Esse mediador tem essa vantagem. Como mediador, a experiência no comércio, já familiar com as diferenças culturais das partes, mediação terá boas chances de êxito. Finalmente, Arb-Med tem aquele problema que eu mencionei no mundo ocidental, de percepção de conflito entre o papel do neutro na mesma pessoa. Os chineses aceitam isso e talvez com os chineses chegando aqui com mais e mais comércio, nós vamos ver esse animal com mais frequência. Quem sabe se a Arb-Med vai crescer aqui também. Muito obrigado.
Paul, obrigado por compartilhar essa experiência sua do macro mercado não sei se posso chamar de mercado, mas da arbitragem internacional, por apresentar a sua visão desse mercado que nós aqui em Santa Catarina talvez não temos tanto conhecimento. Por isso, da importância do seminário em trazer estas ilustres pessoas para nos engrandecer e nos ajudar a fazer crescer, né? Enquanto que a comissão vai recolhendo as perguntas, com a permissão do Paul, que falou como um elefante do grande mercado, eu gostaria de colocar como formiguinha a nossa experiência aqui em Santa Catarina. Eu diria que nós aqui fizemos muito o que podemos chamar de arbitragem social. Nós fizemos arbitragem, sim, mas fizemos ela com técnicas de mediação, de conciliação. Nós trabalhamos muito o acordo antes da prolação da sentença condenatória. Não medimos esforços para fazer 1, 2, 3 ou mais audiências, com o objetivo de ajudar as partes a chegar a um acordo. E, certo ou errado, eu acho que está dando certo. Por quê? Falo da experiência de Brusque, nesses 11 anos de atividade, por lá mais de 8.000 processos já tramitaram. E essa forma de fazer arbitragem tem dado certo porque de 80% a 90% dos processos são homologados por acordo, né? Falo do micromercado, desculpe, porque os valores dos nossos processos, na grande maioria, são valores pequenos, de repente menos de 10 mil reais. Porém, também fizemos arbitragens de contratos com alto valor, da cifra dos milhões, porém são processos mais raros, né? Então, colocando essa experiência, né, bem diferente da experiência do Paul, né, mas, como eu falei, a importância da vinda e trazer essa experiência do grande mercado para que a gente cresça, né? Obrigado, Paul. Eu acho isso muito interessante, que já está sendo feito aqui em Santa Catarina. Eu acho que Santa Catarina é um estado pioneiro, toda essa área de ADR aqui no Brasil. Eu tenho uma pergunta para você, Wilson, se eu puder, como bastante. É que esses processos que você já comentou, são através de cláusulas contratuais ou são mais informais, sugeridos pelo seu centro? Ambas. Entram muitos processos sem cláusula compromissória e outros com cláusula compromissória. Eu diria que, respondendo um pouquinho a mais, grande parte dos processos são feitos sem a presença do advogado, embora a presença do advogado nos processos está crescendo. E é possível, com a presença do advogado, também trabalhar esta fase da conciliação. É possível, sim. Vem da capacidade do árbitro mediador. Lá em Brusque, nós denominamos árbitros mediadores, porque fizemos a arbitragem, mas nos utilizamos das técnicas de mediação e conciliação. Bom, já se ouviu falar em práticas autocompositivas iluminadas? É possível especular que no futuro exista a tendência de que os processos se fundam, tornando-se um só? Deixa eu ver se eu entendo bem a pergunta. Se vai ser um tipo de convergência nos processos, em vez de ter duas vias, vai ser uma via só de arbitragem e mediação, um processo só.
Bom, é difícil prever o futuro. Se eu pudesse, eu seria o homem mais rico do mundo, que eu não sou. Nessa área, acho que muito vai depender das instituições que eles querem fazer, porque muitos desses processos estão administrados pelas instituições. Então, pelo menos no setor comercial, que é a minha área, muitos desses processos vêm através dos contratos que tem cláusula compromissória, escalonada ou não, e que normalmente nomeiam uma instituição ou outra para administrar o processo. Eu tenho alguns ad hocs, mas minha experiência, pelo menos no mercado internacional, ad hoc quer dizer sem instituição, ad hoc quer dizer as partes fazem toda a administração nas próprias mãos, é muito raro, é raro mesmo. Então eu acho que tudo vai depender da vontade das instituições, se eles querem converger ao processo, mas converger ao processo quer dizer com o mesmo neutro, eu não sei se não foi explícito na pergunta, mas normalmente o processo já é administrado, pelo menos, pela instituição da mesma maneira, então tem uma certa uniformidade, mas mesmo neutro, aqui no mundo ocidental, eu acho, apesar de ter algum potencial, eu acho que uma coisa vai ficar mais na China por enquanto. As empresas catarinenses realizam muitos negócios internacionais. Como fazer para possibilitar que as possíveis mediações e arbitragens destes negócios possam ser tratados em Santa Catarina? Bom, comércio internacional com disputas resolvidas com sede em Santa Catarina, não é isso? A pergunta é isso? Sim. Tá, só para confirmar. Bom, isso depende do poder de negociação das partes, tudo deve ser negociado. Normalmente, mas não sempre. Comércio internacional tem contrato, não sempre. Tem muito comércio internacional que eu conheço, por exemplo, na área de como que fala, de têxtil. Têxtil, que não tem contrato formal, é uma coisa que vem com ordem de compra e venda. Ordem de compra e venda, por exemplo, eu quero 10 mil toneladas de algodão, preço e tal, FOB London e pronto. Mas normalmente o poder de negociação pode ser refletido no próprio contrato. Como advogado, minha esposa falou que eu sou advogado, mas ninguém é perfeito. Então, eu gosto, no comércio internacional, eu gosto de ter um contrato, coisas ficam mais explícitas, especialmente entre países onde um gesto, uma atividade, uma palavra, um país quer dizer outra coisa no outro. Melhor ter uma coisa mais explícita. Aí pode colocar uma cláusula, por uma cláusula compromissória com sede em Santa Catarina. O poder de negociação tem o próprio negócio, que a empresa tem mais poder, mais influência, mais persuasão. Para estrangeiros, especialmente da Europa, não custa nada levá-lo para cá. Na época apropriada, mostrar as praias de Florianópolis e tal, em Santa Catarina, as montanhas, e mostrar porque Santa Catarina seria um ótimo lugar, e também mostrar que vocês têm aqui todos os recursos, os centros bons, todos os centros e todos os recursos necessários para dar suporte a uma mediação e arbitragem, como suporte do staff, tradutores, se for necessário na área internacional, muitas vezes tem que ter a tradução. Tudo isso tem, como que fala, prédio bom, mediação, você tem que ter, obviamente, pelo menos 2 salas, 3 são recomendadas, salas, mesas redondas, porque para mediação, mesa retangular não cabe muitas vezes.
Todo esse tipo de coisa que vocês têm, vocês já estão prontos para atender as necessidades. Respondendo então a minha parte da pergunta, eu acredito que para trazer essas arbitragens para Santa Catarina, o meio mais prático e direto é trabalhar com estas empresas que têm comércio internacional, trabalhar com elas a cláusula fechada. Então tem que ir lá com o diretor, com os advogados, com o corpo jurídico da empresa, expor para eles o que Santa Catarina tem em termos de entidades arbitrais e, se é possível, trazer a resolução de um futuro conflito para essa entidade, para que ela resolva. Eu posso acrescentar uma coisa. Eu não conheço bem a jurisprudência dos tribunais do Estado, mas se a jurisprudência deve ter favorável à arbitragem. Se não, você está correndo um risco complicar as coisas. Tem que levar para a STJ, volta. Então, se vocês têm um bom, como que fala, lista de presidente de jurisprudência aqui, é uma grande vantagem. Próxima pergunta. Bom, para fazer a conciliação, é obrigatório colocar na cláusula que é escalonada ou pode fazer conciliação quando tem cláusula arbitral? Você pode fazer conciliação quando tem cláusula arbitral? Bom, a primeira coisa é definir exatamente o que é conciliação. Tem conciliação e tem mediação. Em algumas culturas são tratadas como a mesma coisa, em outras são bem diferentes. No Brasil, tem pessoas que utilizam a palavra no mesmo sentido, mas para mim são diferentes. Por quê? Para mim, conciliação é um processo normalmente feito dentro do tribunal pelo juiz ou pelo assistente do juiz, alguém ali. E mediação, para mim, é feito, pode ser também feito no tribunal, mas não é feito pelo mediador privado. Mas eu vou responder a essa pergunta como se fosse ou mediação ou conciliação. Eu acho que é a melhor maneira de responder a essa pergunta. Não precisa, pode fazer mediação ou até conciliação sem cláusula escalonada, mas é melhor, se você já tem isso em mente, colocar a cláusula, porque sem cláusula, uma parte que nem conhece o processo, como o professor Carmona comentou ontem, pode recusar a própria parte, o advogado, sem sabe quem é. Agora, ele optou para a mediação obrigatória, quer dizer, a tentativa deve ser obrigatória, não o próprio processo, mas a tentativa. Mas com cláusula, de uma certa forma, pelo menos a tentativa fica obrigatória. E aí, no momento de negociar a cláusula, é o momento de educar a outra parte se já não conhece a mediação muito bem, como que funciona. Tem vários centros também que tem um em São Paulo com quem eu estou afiliado, Brasil, Canadá. Nós temos uma prática de convidar as partes e os advogados ao nosso centro para explicar o que é exatamente mediação e como que funciona antes de lançar o processo. Muitos centros não fazem isso, os centros internacionais não fazem isso, mas eu acho uma ótima prática. Doutor, eu gostaria de fazer uma pergunta. Na verdade, eu gostaria de fazer muitas perguntas, mas aí nós iríamos ficar aqui o dia inteiro. Então, eu vou me limitar apenas uma, que, na verdade, é sempre um assunto polêmico que sempre gera debates. E aí eu gostaria de ouvir, dentro da sua experiência, qual que é a sua visão. Justamente sobre a questão da mesma pessoa atuar como mediador e como árbitro num procedimento. Considerando que a mediação, na verdade, são técnicas desenvolvidas junto com as partes para busca de uma solução, e a arbitragem é um processo adversarial que resulta num julgamento e, portanto, posturas diferentes por parte do, vamos chamar assim, de facilitador. Enquanto o mediador busca essa harmonização, busca essa interação,
o árbitro, na verdade, ele é bem pontual no assunto e ele vai buscar uma decisão que, naquele momento, não importa se a parte está em harmonia com a outra ou não. E aí, como o senhor vê, então, essa postura, sendo ora mediador e ora árbitro, isso não pode, às vezes, causar algum tipo de dificuldade? Bom, Giordani, excelente pergunta. Nós moramos no mundo ocidental. Nós temos valores culturais mais ocidentais e até pensando em separação de funções, papel da pessoa. A primeira coisa que eu diria é que é difícil achar uma pessoa que pode cumprir as duas funções aqui no Ocidente. Tem alguns que fazem as duas. Como você falou, o árbitro vai por lei, o processo adversarial, a mediação não tem que ser adversarial, é mais comunicativo, como eu falei, trata muito da negociação, psicologia. Mas, por outro lado, eu estou observando mais arbitragens hoje em dia, pelo menos no plano internacional, sendo resolvidos pela negociação e até mediação antes de chegar ao final do processo. Eu vi isso várias vezes nas minhas arbitragens. Eu tinha o papel... Eu nunca atuei como árbitro e mediador no mesmo processo, porque aqui no Ocidente é muito raro, quase não acontece. Eu atuei como arbitragens onde que teve mediações prévias. Eu atuei como mediador muitas vezes com arbitragens posteriores. Mas eu concordo com sua observação que esse ARBIMED é mais fácil na China, porque eles têm uma cabeça diferente. Aqui no Ocidente temos essa ideia de dificuldade, é até difícil mudar isso. Por outro lado, os europeus, naquele caso que eu mencionei, que me surpreendeu também, caso inglês-holandês, utilizaram, mas vice-versa. Então, o neutro começou com o árbitro e só depois virou mediador, que eu achei super criativo. Não é para todo mundo, não, mas eu achei muito interessante mesmo.